E bora lá para o terceiro capítulo do livro de Números. Hoje nós vamos ver a função dos levitas. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Diz assim, capítulo 3, e essas são as gerações de Arão, de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para ministrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dadas em dádivas. Mas a Arão e a seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio. E o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo o primogênito que abre a sua madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus. Porque todo o primogênito meu é, desde o dia em que ferir a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contará a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas, e as gerações dos semeitas são as gerações dos gersonitas, os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo no oriente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e as suas coberturas, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate e as gerações dos aramitas, e a geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coatitas.
Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado de guardar o santuário. E as gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafa, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa, o castiçal e os altares, e os utensílios dos santuários com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari, e a geração dos Malitas, e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merirari. E os que deles foram contados pelo número de todo o varão, de 1 mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna da geração de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, suas cordas, e os que assentaram as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado de guardar o santuário para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, seguirão as suas gerações. Todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima. Toma um número dos seus nomes. E para mim tornará os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés com o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todo o primogênito dos varão pelo número dos nomes de toda a idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam os levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomará para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomará, e 20 gerais o ciclo. E a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados dos que soberjam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que soberjaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Durante a celebração da Páscoa, Deus instituiu que cada família israelita deveria dedicar o seu primeiro filho a ele. Os primogênitos eram separados para servir a Moisés e Arão no ministério. Entretanto, essa medida foi apenas temporária. Aqui vemos que Deus escolheu todos os homens da tribo de Levi para substituírem os primogênitos de toda a tribo de Israel. Os levitas eram separados para cuidar do tabernáculo e para ministrar ao povo. Todos os sacerdotes tinham que pertencer à tribo de Levi, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Os levitas só podiam iniciar seu trabalho após os 25 anos de idade. Provavelmente eles recebiam 5 anos de treinamento. Arão e seus descendentes foram escolhidos para o sacerdócio. Existe um enorme contraste entre o sacerdócio de Arão, no Antigo Testamento, e o sacerdócio de Cristo, no Novo Testamento. Arão e seus descendentes eram os únicos que podiam realizar as tarefas sacerdotais e apropriarem-se no lugar onde Deus estava. Agora que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens, qualquer pessoa que siga Jesus também é um sacerdote. Agora todos os cristãos podem entrar na presença de Deus, sem medo, pois seu próprio Filho nos encoraja a fazer isso. Podemos deixar a culpa de lado quando temos um relacionamento especial com Deus, como base no que Cristo fez e tem feito por nós.